Na casa de uma colega minha, eu falei errado uma palavra, ela me corrigiu, a tia dela brigou com ela porque isso constrange a pessoa, deixa muito constrangida. Livre dos livros, os equívocos, as gargalhadas da gramática, o preconceito linguístico, palavras marginalizadas. Porque como tá muita gente, eles elaboram uma prova para menos pessoas. Não vão elaborar... É verdade. Menos. Hoje eu já tava brigando... Eu fico corrigindo a Lari. Hoje eu já tava brigando aqui, que tava o povo tudo me corrigindo Ela falar. não tá gostando. Não é porque... amigo, não é só você. Variação linguística, eu deixo a Lari falar. É porque não é só você, não é só você. É todo mundo me corrige o tempo inteiro. E daí eu tô me sentindo o quê? Eu pensei que tu queria. Não, mas sabe o que é? Eu me sinto, sabe como? Agora. Tipo, eu nunca tive esse lugar de me sentir inferior no falar. Não se sinta, pelo amor de Deus. No falar. Ó, tanto que mexe isso comigo. E aqui eu tô sentindo isso. Sério? E não é só você, é tipo o tempo inteiro as pessoas. Eu nunca te corrigi. Que geralmente na minha família, né, tem professora, né? Aí eu fui falar uma palavra, ela me consertou. E eu fiquei sem jeito, né? Tem vezes a gente sofre, às vezes a gente fala numa linguagem popular. Aí tem gente que vem e corrige, mas coisas básicas. Tá? Você poderia contar resumidamente como foi essa experiência de sofrer esse preconceito? Eu não achei assim como um preconceito, assim, achei uma correção, é o certo, né? Vou falar assim uma coisa pra ti, olha, minha mãe, ela é alfabeta, ela não sabe escrever nem ler. Então tem certas coisas que ela fala que eu como filha tenho que corrigir para ela não precisar falar errado. Às vezes não é porque ela quer, porque ela não sabe, é o português, foi a falta de estudo que ela não teve. Tá me entendendo? Ela é analfabeta. Ela não sabe, vocês vejam assim, ela sabe falar, tu pergunta, ela te explica tudo. Mas ela não sabe. Mas é isso. O preconceito linguístico, ele tá ligado a essa ideia do que é certo e do que é errado dentro da língua. Nós, como educadores, nós precisamos fazer compreender que a língua, na verdade, né, quando a gente manifesta a língua, a gente está manifestando não só a língua, mas a gente está manifestando a nossa cultura, a gente está manifestando o nosso indivíduo e a gente está se impondo quanto sociedade. Então, a gente precisa, e quando eu falo que a gente precisa educar linguisticamente, eu falo de todos os níveis de educação, a começar pela educação superior, com a formação de professores. A gente precisa formar professores capacitados para lidarem com as variações, para lidarem com as questões linguísticas, e não só professores de língua portuguesa, mas também a vasta gama de professores que a gente tem atualmente no Brasil. A linguística ela pode ser inserida dentro da história, por exemplo, estudando essas várias percepções linguísticas que a gente tem quanto à colonização. Nós fomos colonizados pelos portugueses, mas nós tivemos influências de diversos outros povos. Então isso é um ponto muito positivo para a educação e a gente deve levar isso em consideração na formação de professores e implementar também desde a educação superior até o ensino básico. A educação, ela tem um papel fundamental na desconstrução do preconceito linguístico, mas ela também é uma das precursoras desse preconceito. Quando a gente é apresentado a norma padrão na educação básica, nós aprendemos que qualquer coisa que fuja daquela dinâmica da gramática, ensinada pela gramática tradicional, qualquer sotaque ou variação é considerado errado. E, inclusive, até mesmo pelo próprio corpo docente, pelos professores e alunos, isso é considerado um erro e é corrigido. Você já passou por alguma situação onde as pessoas já te corrigiram, seja na escola ou em casa? Em todo lugar. Em todo lugar você já foi corrigido? E como é que você reagiu com isso? Que eu não gosto de ninguém ficar me corrigindo, porque eu tenho o meu jeito de falar.
isso, muito bem. Você sabia que isso se chama preconceito linguístico? Sabia? Você pode falar um pouquinho o que é o preconceito linguístico para você? Que fica corrigindo a pessoa do jeito que como a gente fala. E que a gente fala, mas a pessoa tá achando errado, mas a gente tem o nosso próprio jeito de falar. Foi na faculdade, porque eu falo cérebro, e eu falo cérebro. Aí ela me corrigiu, mas só que acho que da parte dela foi correto. Essa discriminação acaba acarretando muitos problemas para os alunos que vão interiorizando isso e acabam levando esse preconceito para o resto da vida. Então é fundamental que a escola ela conscientize acerca da variedade linguística. Conforme Marcos Banho fala em seu livro, quando a gente está falando sobre preconceito linguístico, a gente não está falando necessariamente de um ataque ao indivíduo, mas sim a todo o grupo social que ele está inserido. Não é errado a gente, por exemplo, falar bonito ao invés do que é considerado certo na norma padrão bonito. Toda a forma como a gente se expressa, ela é válida. Sim. Aqui em Belém, vamos supor, o ribeirinho, ele chega aqui, que tá, parente? Tá bem, né? Ele não fala, como você tá bem? Não, ele chega, que tá bem, entendeu? Aí vem outras pessoas de fora, aí, bonjour, né? A gente tem que entender e levar na mesma linguagem deles, entendeu? Aí a gente vai levando aqui. Ver o Peso é uma cidade boa, onde a cultura linguística, ela se une, um padrão nacional, entendeu? Então, não existe preconceito sobre linguagem, basta você saber interpretar, né? Você interpreta cada linguagem, cada sílaba, ninguém é perfeito, todo mundo tem seu. Pode ser até na televisão, você vê, eu falo assim, poxa, olha como tá aí, até os pessoal, repórter erram, né? Comentarista erram. Então quem somos nós para não errar o dia a dia? Ninguém vai falar o português perfeito, ou inglês, ou francês, todo mundo vai ter aquele, mas não é preconceito, entendeu? Não é preconceito, assim como a linguagem não é preconceito, a cor não é preconceito, entendeu? Então a gente tem que levar tudo num padrão normal e aceitar do jeito que a gente somos. A variedade linguística, ela é um fenômeno natural da língua, porém ela vai de encontro ao mito da língua padrão. Ou seja, existem várias formas de falar no nosso território brasileiro, no nosso país. Porém, há um mito que diz que existe apenas uma forma de falar, porque na gramática é assim que se escreve, ou é assim que lá estão ditas as normas. Então muitas pessoas que têm o domínio da gramática normativa, têm o domínio ao ensino muito mais rico, eles acabam impondo a maneira que eles aprendem na escola, impondo essa maneira de falar para o resto da sociedade, descartando as variedades que existem no nosso país. Nos dias atuais, o uso das redes sociais se tornou indispensável para os seus usuários. Mas o que podemos observar é que essa liberdade de expressão pode se tornar facilmente preconceito linguístico. Algumas pessoas menosprezam outras pela sua forma de se expressar, pelo seu jeito de falar, de digitar. E isso acaba constrangendo essas pessoas, acaba estigmatizando essas pessoas. Sim, existe esse preconceito. Eu tenho um amigo que ele é digital influencer, só que ele escreve errado. Aí as pessoas sempre vão lá nos comentários corrigir ele, pela forma que ele escreve, só que eles vão lá falar assim, tá errado. Vive no celular, mas deveria estar menos estudando para estar escrevendo certo. Principalmente quando a pessoa vai digitar, né? Não escreve a palavra corretamente. Escreve pela metade, tipo você. Muitas pessoas nas redes sociais escrevem
veio essa, mas o importante é que a gente escreva corretamente, né? O autor Marcos Banho fala sobre esse assunto, quando ele diz que o preconceito está muito difundido na sociedade, através de filmes, entrevistas, jornais e livros que tentam ditar o que é certo e o que é errado, que tentam passar para as outras pessoas o que seria uma norma padrão. E o que o senhor acha que poderia ser feito para combater, para amenizar essa situação? Um livro. Aliás, já tem vários livros, né? Com a linguagem de cada cidade, de ribeirinhos inclusive, entendeu? E a pessoa lê mais, porque eu te falar, hoje em dia é a leitura, é o estudo avançado. Hoje em dia, as crianças, quando vão se formar, tem que ter a leitura. O pai tem que incentivar a leitura, os professores dão aquele auxílio. E a gente, como pai, como tio, como avô, tem que ensinar a linguagem popular certinha, entendeu? Sim. Estudo. Tudo é o estudo. Até para os mais velhos, mais antigos para os mais novos. Começando do mais novo até o mais velho, porque tem gente que... Eu te dei o exemplo agora, minha mãe não teve oportunidade de estudo, porque teve que trabalhar cedo, trabalhar para poder se sustentar, depois sustentar os filhos e agora sustentar a família. Então não teve. Hoje em dia a gente tenta colocar ela para estudar à noite, mas o cansaço é muito. Ela sai daqui, chega cansada, não tem como estudar. Então como é que vai? Tem. O estudo é tudo, o estudo é a base de tudo. Para acabar com esse preconceito e as pessoas entenderem que nem todo mundo tem a oportunidade de estudar. A variedade linguística é uma característica inerente das línguas, devido ao seu aspecto heterogêneo. Ela pode ocorrer devido à influência do tempo, diacrônica, e do espaço, diatópica, permitindo assim a influência de outros aspectos, como as questões socioeconômicas, culturais, sociais e religiosas. Nesse sentido, para Thaís Cristófaro, esses fenômenos eles são variantes e manifestações individuais de um grupo. E então a gente pode concluir assim que o preconceito linguístico ele é uma confusão causada entre uma correlação de uma fala individual, e a gramática normativa. Proteja-se sempre do vício de acreditar em tudo que se espalha. Existem milhares de artifícios no vasto precipício da fala, no vasto precipício. No vasto precipício. Livre dos livros, os equívocos, as gargalhadas da gramática, o preconceito linguístico, palavras marginalizadas, o preto pobre, o racismo, o preconceito por nada.